Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastas e rastos. Estamos aqui em mais um Pergunta ao Rasta, onde as pessoas enviam suas perguntas de maneira privada ao Rasta e o Rasta procura respondê-las de acordo com o melhor do seu entendimento. Temos aqui uma pergunta enviada por Doriana Cremosa do Alto de Santa Isabel. Veja só você. E ela pergunta: Rasta, e a verdade no liberalismo? Pois bem, Doriana, veja só. Hoje em dia, a palavra liberal ela é jogada no ar à torta e à direito, né? Na minha época de garoto, eu lembro de ver nos classificados dos jornais, né? Anúncios do tipo garota liberal, casal liberal procura aventuras, né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a palavra liberal designa praticamente um membro do PSOL. No Brasil, ela é a bandeira de políticos que se dizem gestores e empreendedores, mas que nunca geriram nada nem empreenderam porra nenhuma. Então, além disso, tem o quê? Tem também os neoliberais tucanos, né? Que são amigos de Fidel Castro e Paulo Freire. E isso me faz ter saudade dos velhos tempos dos classificados, da garota liberal, 19 anos. Universitária. Porque pelo menos aí liberal significava alguma diversão, né? Alguma coisa pelo menos mais próximo com uma troca justa de expectativas e responsabilidades. Mas disso podemos deduzir que a palavra deve ter mudado de significado umas quantas vezes aí nas ondas do tempo, né? Mas que o radical liber deve ter alguma coisa ou a ver com liberdade ou com libertinagem, né? Pois bem, Roger Scruton, um grande embaixador que é, prefere se apegar ao que a gente chama de liberalismo clássico. Essa versão do liberalismo diz que a razão de ser da ordem política deve ser a garantia da liberdade individual e que o uso da autoridade em qualquer forma coercitiva ela só pode ser tolerada no que visa proteger esta mesma liberdade. Em suma, a essência da sociedade é o consentimento. Pois bem, uma sociedade em que indivíduos negociam, né? Salvo raras exceções de emergência, ela começa com a sua entidade mais básica, o indivíduo soberano. Esse é o pilar do liberalismo, a soberania individual. Que, por sua vez, ela só existe na prática onde haja uma ordem, no nosso caso, o Estado, que estabeleça a garantia de direitos, como o direito à vida, integridade física e à propriedade. Contra a coerção de outros e contra a coerção do próprio governo. Ou seja, para um liberal, a arte de governar deve ser a arte de decidir onde parar. O sucesso, então, de uma constituição liberal como a dos Estados Unidos, por exemplo, ela reside no fato de que a ordem estabelecida é uma república que resolve seus problemas de maneira democrática, mas que reconhece que a democracia não é suficiente para eliminar os tribalismos e facções que podem ameaçar a integração do nosso nós social, né? Portanto, é contra os abusos que possam ser cometidos em nome dela que o indivíduo deve estar mais protegido. Os dispositivos americanos são diversos, né? Tem o colégio eleitoral, a independência dos estados, a primeira e a segunda emenda. Todos buscam garantir a soberania do indivíduo sobre a sua própria vida. Então, o liberalismo ele é desenhado em cima de direitos negativos. O que é que isso quer dizer? Duas coisas. A primeira é que a compreensão do liberalismo é que a substância de um direito é a obrigação imposta no outro. A segunda é que direitos, nesse caso, só serão direitos porque podem ser aplicados igualmente a todos. No caso, a única obrigação que você tem nos direitos negativos é que você não faça nada. Você não infringe a vida do outro, nem a propriedade do outro, nem a liberdade do outro. Você não precisa fazer nada. Nisso reside a verdade no liberalismo, que é baseado no chamado direito natural, né? Direitos dos humanos que as pessoas teriam a ser deixadas em paz. Pois bem, essa tradição clássica nos deu a jurisprudência liberal, a figura do habeas corpus, né, a separação dos poderes, a ideia processual de justiça, né, que obriga o poder instituído a tratar aqueles sob sua proteção como iguais. E é aí que o liberalismo começa a degenerar em seu pior inimigo. É uma fatalidade não intencional, né, mas acontece.
As liberdades negativas contidas na ideia de direito natural geram resultados desiguais. E aí, meu amigo, com o entusiasmo inescrupuloso... Esse aí é uma desgraceira. Pois bem, o entusiasmo inescrupuloso dos igualitaristas, né? Surgem então os tais direitos humanos positivos. Já desde os direitos dos homens, nós vimos como os franceses não prestaram atenção na falácia de agregação, porque estavam deveras entusiasmados no seu estado lá de exaltação utópica. Pois a merda se repetiu novamente na tal Declaração de Direitos Humanos da ONU, o artigo 22, conhecido por mim como o artigo Bigode Global. O artigo diz o seguinte: todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e, de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Tipo, direitos sociais, direitos culturais, dignidade, desenvolvimento da personalidade, a coisa já começa a ficar confusa, né? A gente está navegando águas, né, mais escuras, onde a gente não sabe onde a gente está treading, né? Isso aí, meu amigo, dá um problema danado, que é a relação do homem com o Estado, ela muda daquele ceticismo saudável que quer ser deixado em paz e quer que o seu vizinho seja deixado em paz, para que ambos possam usufruir do que eles têm a oferecer de melhor via acordos consensuais. Isso é substituído aos poucos por uma subserviência vingativa daquele que reivindica bens. Que seu direito passa a não ser mais um mero tipo leave me alone, né? Ele começa a ser, você tem direito a bens agora. Essa é a gnose do samaritano, como eu chamo, né? E Roger Scruton dá esse exemplo de como a parábola do Evangelho de Lucas nos obriga moralmente como indivíduos a ajudar o nosso vizinho. Mas, na gnose do samaritano, esse dever ele é transferido ao Estado pelos igualitaristas. Jesus disse, vai e dá dinheiro aos pobres, vai, né, e ajuda o teu irmão. Ele não disse, vai dar o dinheiro para César fazer por ti. Né? Então, o Estado jamais fará essa caridade sem pagar seus intermediários que nutrem o quê? Um modo de vida extravagante e um apetite leonino. Basta você dar uma olhada na nossa caixa de burocratas. Né? Nossa ministra de Desenvolvimento Social, olha o salário dela. Olha quanto ganha um Bolsa Família. Pois bem, isso é o que eu acredito ser mais ou menos o que Frederic Bastiat chamava de a perversão da lei, que deixa de ser um instrumento que garante o direito natural a ser um instrumento do ressentimento, a serviço do roubo e da vingança. Então, aí, doutrinas de justiça social como a de John Rawls terminam por pôr a cereja no bolo de merda, né? E é assim que o liberal americano se tornou o oposto do que a gente pensa quando a gente fala em liberalismo clássico, né? De Locke a Hayek. Não obstante, seus detratores continuarão a chamar essas aberrações políticas de liberalismo, né? E isso aí vai servir de pano para manga para o quê? Tanto para os comunistas ficarem mostrando, olha, as falhas do liberalismo, como para os eurasianos, né? Que chamam a União Europeia, por exemplo, de liberalismo. Então, para quem entende um pouco de liberalismo, fica aquela sensação, né? Aquela sensação de que novamente enfiaram o dedo no meu cu e chamaram de romance, né? É o que Milor Fernandes dizia, né? Me arrancaram tudo à força e me chamaram de contribuinte. É uma tragédia. Pois bem, então ficamos assim. Amanhã às 9 na praia e uma melancia de meia hora, se não chover. Um beijo do Rasta.